Muito bom dia a todos e gostaria imensamente de agradecer a organização do evento e parabenizá-lo por tão nobre iniciativa e pela qualidade tanto das instalações como a cordial recepção a que todos nós estamos tendo, né? E acredito que teremos até o final desse evento. Obviamente, após uma apresentação tão brilhante e enriquecedora como nós tivemos agora, torna-se difícil, né, trazer um tema e que a gente possa, de fato, continuar com esse nível espetacular da palestra, mas a gente, como sempre, tenta, né, trazer alguma coisa nova relacionada ao tema em discussão. Como o evento é o Congresso Brasileiro de Agrometeorologia e também trabalha com a questão de mudanças climáticas, a minha apresentação ela tem basicamente dois focos. O primeiro tema que a gente vai trabalhar vai discutir basicamente como que a composição atmosférica tem conduzido a mudanças e variações climáticas em épocas remotas, aí eu me refiro a épocas geológicas, e após esse overview, esse primeiro framework, a gente parte para uma discussão um pouco mais localizada, como que, principalmente o ozônio, ele vai estar associado, por exemplo, com a queda de produtividade a nível global. O Ademir já trouxe para a gente uma questão bastante ampla, que é a questão da poluição atmosférica, que discute, né, as causas do ozônio. Então, eu parto para uma questão muito mais global de todos os efeitos do ozônio e da poluição atmosférica. Toda essa discussão sobre a questão do ozônio, ela surgiu num projeto que a gente tem com europeus e asiáticos, devido à alta variabilidade do ozônio na Ásia, principalmente no sul da Ásia, e como que o ozônio afeta os cereais dessa região. Então a gente faz parte desse projeto e a gente então procura entender, né, já que o Brasil é um dos grandes emissores de NOx, devido às queimadas, como que isso pode interferir com o ozônio e, a partir daí, como que as regiões brasileiras podem ser afetadas, né, pelas concentrações de ozônio a partir daí. Então, a primeira discussão é com relação a como que a atmosfera terrestre ela causa impacto no clima e no tempo. A resposta em relação ao tempo é muito menor, porque isso aí vai estar muito mais associado com os componentes de curta duração, como o ozônio, por exemplo, e outros componentes voláteis. Esses efeitos, eles se propagam por efeito de inércia, não apenas, por exemplo, em semanas ou meses. Por exemplo, o CO2 e outros gases atmosféricos, como o CH4, eles têm um tempo de vida útil de cerca de 100 a 200 anos na atmosfera. Então, não basta que você entenda as concentrações para que esse efeito de inércia eles passe a ser menor. Quer dizer, aquilo que a gente tem emitido hoje, isso vai ser propagado, né, por 50, 60 anos, na menor das hipóteses. E isso está diretamente associado com as mudanças climáticas passadas que nós tivemos. Se nós partirmos para uma escala mais geológica, isso aí é um efeito completamente natural. Porém, quando a gente parte para uma escala secular, aí a gente já tem que a composição atmosférica que começa a mudar fortemente toda a questão da atmosfera. O primeiro caminho que a gente tem que entender é como que a atmosfera, como sendo fluido, ela vai ter que entrar em equilíbrio de alguma forma. E a primeira forma que ela teria para equilíbrio é por meio da variação de tempo. Se você tem um distúrbio, você pode imaginar isso uma panela de pressão mesmo numa piscina, esse distúrbio de alguma forma vai ter que trazer a condição de equilíbrio. E a condição de equilíbrio é formada basicamente na atmosfera, na questão da variação do tempo. Então aí é o caminho mais plausível e mais fácil que a Terra tem de entrar em balanço, que vai estar muito mais associado com variações de precipitação, nuvem, vento e as variáveis atmosféricas que a gente tem o maior clima. Né? Então, novamente, é o caminho natural para balancear forçantes externas ou internas do sistema climático. Quando nós nos referimos a clima, que é basicamente o que a gente vê ali no banner, em termos de mudanças climáticas, nós estamos falando, por exemplo, de eventos de maior duração. Todavia, esses eventos de maior duração eles estão associados com a variação do tempo, embora não seja tão perceptível essa amplitude no clima, a amplitude dos eventos extremos, eles vão estar incluídos de alguma forma na questão do clima. Então aí a gente já vai estar falando de 100 anos,
Ou, quando a gente parte para a questão da mudança de clima, aí a gente vai ter que avaliar em que escala a gente quer trabalhar. Por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial ela está muito mais interessada no que vai ocorrer daqui a 30 anos. Por exemplo, embora existam muitos trabalhos que foquem em 2100, por exemplo, esses trabalhos estão para a aplicação humana, de uma certa forma, eles estão fora, né, do nosso alcance, embora seja bastante importante para que a gente tenha uma real noção para o melhoramento, por exemplo, genético, de onde a gente pode melhorar no sentido de que a gente possa evitar ou mitigar o efeito dessa mudança. Todavia, o que a gente precisa saber de mais imediato é como que nós teremos essas mudanças daqui a 30 ou 40 anos. Porque, na verdade, não basta unicamente a gente pensar nos nossos verbos. É importante que a gente consiga, de fato, chegar, né, a esse conhecimento o mais breve possível. E aí a gente está falando, por exemplo, de 1 milhão por 100 anos. Mas, novamente, aquilo que a gente tem que estar mais interessado é no entendimento atual da atmosfera. Como que funciona todo esse sistema? Como que funciona o transporte de energia? Como tudo isso afeta, né, tanto as questões de superfície, como a agricultura, como as questões, por exemplo, mais intrínsecas ao próprio sistema climático. E isso surge a partir de várias constantes. Então, quando a gente procura entender toda a variabilidade climática que nós observamos nos últimos anos, existe muita, eu diria, uma falta de entendimento quando as pessoas dizem que as mudanças climáticas são cíclicas. É importante notar em que escala de tempo está ocorrendo. A gente observa claramente que quando a gente está falando, por exemplo, sobre causas externas da mudança climática, de fato isso é uma questão cíclica, uma questão geológica, mas que foge ao controle, por exemplo, das escalas de 100, 200 anos. Porque, por exemplo, variações de El Niño, ou BDO, ou qualquer outro desses grandes modos de variabilidade climática, eles já fazem parte do sistema climático. Eles já estão embutidos tanto na variabilidade climática como na mudança. Então não vale a pena, por exemplo, você dizer que a intensificação de ENSOs, por exemplo, ou a intensificação de BDO em um período maior está ligada à mudança climática. Nada mais porque já está embutido no sistema. Agora, quando nós falamos, por exemplo, sobre a órbita da Terra, que são os conhecidos ciclos de Milankovitch, nós de fato estamos falando sobre coisas cíclicas que ocorrem em períodos determinados, em que é sabido por nós. Né? Todavia, o que a gente tem observado é que essas variações, hoje, elas têm se tornado muito menores devido a quê? Devido às altas taxas de carbono que se sobrepõem ao efeito radiativo ligado a essas constantes. Então, as causas externas estão lá, nós temos feedbacks internos naturais, por exemplo, as erupções vulcânicas, que mudam a composição atmosférica que tem um efeito imediato no clima local. Por exemplo, em 2005, teve aquele vulcão na Islândia, né? Vulcão extremamente violento, e que impediu, por exemplo, a aviação. Outro efeito importante foi, por exemplo, em 11 de setembro nos Estados Unidos, em que a poluição atmosférica associada com a queda das duas torres causou uma queda de temperatura de 0,4 graus em Nova York. Então esses efeitos são imediatos. Não são, por exemplo, efeitos causados, por exemplo, pelas condições externas, em que ela toma um grande tempo, embora muita população atmosférica, tem um feedback, por exemplo, muito mais demorado. O que na verdade nós estamos interessados em entender mais de perto e que causa uma variação de tempo e de clima quase imediata, vai estar associado com o que aqui a gente chama dos feedbacks antropogênicos. Isso é isso que tem ocorrido nos últimos 150 anos e muito com a taxa de aceleração nos últimos 30 anos, muito mais intensa. Então aqui a gente vai discutir, isso aqui vai estar associado tanto com a mudança da composição atmosférica devido aos gases de efeito estufa, associado com a queima de combustíveis fósseis, com as partículas e nuvens e com o uso da terra, que por outro lado também interage diretamente com as partículas. Né? A gente sabe que a partir do momento que a gente tem um manejo do solo, isso pode levar diretamente à emissão de partículas para a atmosfera. Não basta unicamente a gente ter um manejo correto, mas o que é importante notar é como que a gente vai tratar essas partículas na atmosfera. E a gente sabe que boa parte dessas partículas elas estão associadas com o resfriamento do planeta e não com o aquecimento, no caso, por exemplo, dos aerossóis. O clima da
Terra, ao longo das eras geológicas, ele tem sido retratado, né, basicamente por ice cores, essas pequenas partículas de gelo que se acumulam, né, nesses mesmos blocos que a gente conhece como sendo testemunhos de gelo. E isso traz consigo, quando a neve precipita, a característica atmosférica que a gente tinha naquela época. Isso basicamente se dá devido à taxa de diferença entre o oxigênio 18 e o oxigênio 16. E essa relação te dá, por exemplo, o comportamento da temperatura, e você consegue extrair, por exemplo, as concentrações de CO2 que a gente tem nesse intervalo. Então, olha, essas variações cíclicas que estão relacionadas com a órbita da Terra, a excentricidade, basicamente, nesses estados mais intensos, é quando os três mecanismos, precessão dos equinócios, excentricidade e obliquidade, eles estão na mesma fase. Então você tem esses picos maiores de temperatura, por exemplo, nos últimos 400 mil anos, e aqui a gente tem forçantes distintas que estão mais associados unicamente com a precessão dos equinócios. Então a gente tem ciclos de 100 mil anos, 23 mil anos é outro ciclo, 41 mil segundos. O que acontece é que esses ciclos são amplificados, e aqui a gente tem o que os geólogos, né, costumam dizer que são as questões cíclicas associadas com a atmosfera. Mas note que nos últimos 10 mil anos, essa variação ela cessou. Você não tem, por exemplo, nós deveríamos estar entrando aqui, por exemplo, aqui é o máximo glacial, numa época de glaciação. Só que nós não estamos glaciando por quê? Exatamente porque esses níveis de carbono na atmosfera estão muito mais altos. Você nota que ele nunca foi maior do que 280. Hoje nós temos quase por milhão. Existe uma grande discussão na comunidade científica sobre a capacidade que o CO2 teria, por exemplo, de levar a aumento de temperatura. Eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui em eras anteriores, em que a variação da composição atmosférica foi responsável por dois fenômenos extremamente intensos que ocorreram na história da Terra e que levaram a Terra à atual formação na presente forma. Então, o que a gente observa é que nos últimos 60 milhões de anos, aqui eu vou trabalhar unicamente com a questão da composição atmosférica. Essa linha verde aqui, ó. Aqui o período atual, né? Temperatura decrescendo. Aqui o que a gente conhece como sendo máximo termal do Paleoceno e Eoceno. Você nota que a temperatura nesse período, há cerca de 50 milhões de anos, era aproximadamente 8 graus acima da temperatura atual da Terra. O que é que está por trás dessa elevação de temperatura? Isso é um caso clássico de mudança climática natural associada com mudança na composição atmosférica. De onde surge isso? Nesse período, toda aquela região do norte da Rússia, que hoje é São Petersburgo, se estendendo até Vladivostok, ou seja, toda a região da Sibéria, tinha um grande número de vulcões. Nesse período, houveram erupções vulcânicas seguidas, associadas com o movimento tectônico de processo de formação e separação da Pangeia, que derreteram o permafrost, que é o solo congelado daquela região. Esses solos são ricos em metano. A alta emissão de metano nesse período rapidamente levou a esse aquecimento diretamente associado com o balanço de radiação e a absorção de radiação terrestre pelo metano. Então esse é um exemplo de que as concentrações atmosféricas de gás de efeito estufa, tais metano e CO2, podem causar mudanças climáticas intensas. Então o fato de nós dizermos, por exemplo, que as nossas emissões atuais de CO2 não estão associadas com aquecimento, né? Teria associado outras causas, por exemplo, como o agregado solar e demais mecanismos externos da Terra, né? Não encontra muita base sólida. Por outro lado, tem uma questão interessante. No começo do século, e até os anos 50, acreditava-se que o processo de formação da Antártica se deu com a separação entre a América do Sul e a Península Antártica, abrindo o Estreito de Drake, impedindo que o fluxo de calor da corrente do Brasil chegasse até a Antártica. Só que os modelos climáticos de gelo, né, nunca conseguiram reproduzir a Antártica como ela é atualmente, baseado unicamente nessa separação continental entre a América do Sul e a Antártica.
que foi preciso fazer para que se entendesse e conseguisse glaciar a Antártica. Isso é um assunto interessante, porque na verdade a gente conhece a Antártica e sabe o papel que ela tem no clima global, mas pouca gente sabe por que você tem aquele bloco de gelo. Não é unicamente porque você tem escassez de radiação no inverno. O que se descobre é o seguinte, que o surgimento da Antártica, que se dá mais ou menos aqui, ó, em torno de 35 milhões de anos atrás, só ocorre quando as taxas de CO2 elas caem de 1000 partes por milhão, que seria aqui, para cerca de menos de 400 partes por milhão. Então isso é mais uma prova do efeito climático da atmosfera no clima, em que você tem feedbacks importantíssimos causados por variações, por exemplo, de CO2 e metano. Então mais uma prova de que a composição atmosférica é um forte intensificador do clima global. Então você observa aqui o gráfico de CO2, né? E aqui a concentração, por exemplo, do vapor d'água. Então você mostra claramente que a queda de CO2 é o que é responsável pelo processo de formação do bloco de gelo antártico. Ou seja, mais uma prova de que o CO2 e a composição atmosférica podem e têm um papel fundamental na definição do nosso clima. Por outro lado, a gente precisa ter uma interpretação bastante crítica ou criteriosa dessas correlações que a gente vê por aí entre um sistema e outro. Veja essa correlação que eu encontrei no jornal. Isso aqui é a temperatura global em marrom, desde 1880 até 2010. E essa linha em azul são as taxas cobradas pelo correio americano, né? E veja o que diz o título do gráfico: taxas do governo americano são os causadores do aquecimento global. Né? Então, embora essa tenha uma correlação de quase 1, isso não quer dizer nada, na verdade. O que é que as taxas do correio lá dos Estados Unidos têm a ver com o aquecimento global? Então, o que a gente vê por aí é uma série de correlações entre vários mecanismos externos ao planeta, ou mesmo interno ao planeta, e que as pessoas procuram nessas correlações afirmar que essas causas estão associadas com outros eventos tais que não a composição atmosférica. Então isso é só para ilustrar, né, como que é necessário a gente entender esse tipo de estatística e não acreditar que a estatística pode dar todas as respostas. Né? Então, eu só queria lembrar que o carbono, por exemplo, já tem uma relação menor, porque o carbono ele vai te dar uma variação em grandes escalas de tempo, quando ele está em um certo nível. A partir do momento ele começa, né, a trabalhar junto. Falando um pouco sobre a força antirradiativa, aqui eu quero só me depor um pouco mais sobre o ozono troposférico, né, que o Ademir falou para a gente, e mostrar de como ele é importante nesse balanço de energia positivo. Ou seja, ele tem uma força antirradiativa de 0,60, 0,70. Isso é bastante energia acumulada no sistema. E todas as projeções de modelos, e o que a gente tem observado nos últimos 20 anos, é que o ozono tem aumentado bastante, principalmente nas regiões mais populosas, no sul da Ásia, onde esses níveis são maiores. Tá? Então aqui a gente percebe, por exemplo, alguns compostos que têm um balanço negativo, né? Mas de um modo geral, aqui estão os principais constantes, né? Nesse caso aqui agora, brevemente só a título de informação, todo esse efeito está associado com essa questão de balanço de energia, aumento de temperatura, e o grande ponto a ser entendido é como que esses dois componentes, essas duas partículas, como essas duas partículas de gás de efeito estufa que duram, por média, um século na atmosfera, e as partículas de curta duração, elas estão associadas. Então não basta, por exemplo, você acreditar que o ozono, por ter curta duração, ele vai ter um efeito menor nas plantas. O que acontece é que, como esse efeito tem sido continuado devido à maior emissão de NOx, né, isso tem persistido por vários tempos. Você destrói uma partícula, mas você está criando outra logo de imediato. Então esse efeito tem sido cada vez mais
diria, climatológico, no sentido de que você tem esses eventos, embora de curta duração, se repetindo continuamente. Né? E é o caso, por exemplo, né, dessas partículas atmosféricas. Agora, de fato, eu vou apresentar para vocês, depois dessa introdução, questões exatas, precisas sobre o ozônio. Como que o ozônio tem modificado a agricultura mundial nesses últimos anos. Então, o primeiro ponto é... Opa! Vou aqui. O que acontece é que o ozônio ele interfere na planta de diversas formas. A partir do momento que ele modifica a folha, em termos de estômatos, abertura de estômatos, isso faz com que exista uma luta entre a entrada e a troca de gases atmosféricos na planta e o próprio vapor d'água. Então isso causa tanto doenças na planta, né, como modifica a arquitetura da planta. Quando eu falo arquitetura da planta, é a questão dos galhos, a posição dos galhos e tudo isso. E você aí muda a produtividade. Isso vai ser mais explorado em melhor grau na próxima apresentação. Então vejamos alguns dados. Na Europa, 3,2 bilhões de euros foram perdidos na produção de trigo devido ao ozônio. Isso é uma coisa que no Brasil eu nunca tive ideia de que o ozônio fosse um causador ou um redutor de produtividade no Brasil. Mas na Europa, desde o ano 2000, eles já estão trabalhando essa questão. Pode passar. Ok? Outras evidências. 7 países, por exemplo, na Europa, junto com Índia e Estados Unidos, acreditam que eles poderiam aumentar em 9% a produção de ozônio caso esse número fosse reduzido para, por exemplo, níveis, né, natural. Isso poderia ser de alguma forma com a questão de filtros, né, nesse sentido. Outra coisa importante que eu acho que a gente não tem muita noção é como que a fruta ou o vegetal de um modo geral ele é apresentado, por exemplo, no mercado. E o que eles acreditam é que, por exemplo, o valor dessas plantas, elas diminuem, por exemplo, por qualquer marca que você venha a ter. Tipo essa aqui, ó. Uma marca vermelha, por exemplo, vamos imaginar no alface. Isso reduz o valor da planta. E ainda, além de você ter a queda da produtividade, a apresentação do material é importante e te faz, novamente, perder dinheiro. Então existem coisas que são bastante sutis e peculiares, muitas vezes nesse tipo de mercado, que a gente não toma cuidado. Então essa é a produção global, né, de alimentos. E a gente claramente percebe, por exemplo, celeiros como Estados Unidos, Europa, né, Brasil aqui eu estou mostrando não a área de distribuição, mas a produtividade por tonelada por hectare. E a gente sabe que esses países têm uma produtividade maior do que, por exemplo, na América do Sul. O que é interessante notar é que essas regiões aqui, ó, como mostrado anteriormente, são regiões altamente produtoras de ozônio, devido ao queima de combustíveis fósseis ligado ao transporte, e no caso do Brasil, por exemplo, associado com os queimados da região centro-oeste e da região sudeste. Então, aqui já nos leva a crer que essas regiões potencialmente são as regiões mais afetadas devido à agricultura ligada com a produção de ozônio. A formação do ozônio, como já foi explorado, está basicamente ligada com a luz solar e o dióxido de nitrogênio, e esses dióxidos, por exemplo, está muito mais ligado à queima de combustíveis fósseis, à queima de biomassa. Tá? Por outro lado, essa produção de ozônio ela é transportada, como o Leandro falou, não regionalmente, mas ela está muito mais embebida na circulação horizontal, no sentido leste-oeste. Então não há troca quase entre os hemisférios. O CO2, por exemplo, ele se propaga
na direção meridional. No caso do ozônio, o transporte é basicamente zonal, né? E essas regiões, por exemplo, a Índia, por exemplo, ela consegue transportar ozônio e outros poluentes para a costa oeste dos Estados Unidos. Está levando a grande discussão sobre essa poluição associada, né? Então aqui, pessoal, só para mostrar, né, a distribuição das áreas de ozônio no mundo, sazonal, e você percebe claramente, por exemplo, que aqui, ó, no Brasil, essa manchinha amarela, ela vai estar completamente ligada às áreas onde a gente tem maior produção de NOx, e nesse caso, maior produção de queima de biomassa. Então, ou seja, mudança do uso do solo, que no caso vai ser o principal responsável. No caso da Índia, essa questão é muito mais associada com a poluição causada por veículos automotores, né? E da mesma forma nos Estados Unidos. Agora vejam pequenas projeções que a gente tem dos efeitos do efeito ozônio em algumas culturas, como sorgo, por exemplo, milho, trigo, soja, algodão. E você nota que, por exemplo, quando você tem variações no ambiente que chega entre 80 e 100 partes por bilhão, a queda na produtividade relativa chega a 160%. E de onde surge essa queda de produtividade? Exatamente da interação, da luta entre os outros componentes atmosféricos, o vapor d'água e o ozônio exposto a altas concentrações. Nas regiões brasileiras, por exemplo, maiores produtores de alimentos, que são a região centro-oeste, Mato Grosso, por exemplo, na região norte do Pará, Paraná, o que acontece é que essas concentrações, como o nosso colega anteriormente mostrou, elas estão chegando a mais de 100 partes por bilhão. Embora isso aqui seja um resultado de um modelo, o que a gente nota é que os valores que nós temos no Brasil hoje estão ultrapassando o modelo, esse limite de 100 partes por bilhão, e a gente vai ver. Isso aqui eu não quero falar agora, porque na verdade isso é uma questão muito mais complexa que o Milton, né, vai falar na próxima relação, como é que funciona toda essa interação entre a cultura, né, e a exposição ao ozônio baseado em câmara de choque aberto. Então veja, isso aqui é um trabalho nos Estados Unidos para soja e milho, em que a gente tem aqui, por exemplo, o milho simulado, a soja simulada, sem o ozônio, sem as concentrações de ozônio, e a soja simulada, quando a gente tem, por exemplo, os valores observados de ozônio. E claramente você nota, por exemplo, que aqui, ó, se você clicar aqui, você vai ter 2.500 kg por hectare, enquanto quando você tem, por exemplo, os valores históricos, né, você tem que os valores, na verdade, são muito menores. Ou seja, quando você reduz o valor de ozônio, o modelo rapidamente já consegue reproduzir, retirar esse efeito e aumentar a produtividade. A mesma coisa acontece com o milho, né? Ou seja, o efeito do ozônio ele aparece claramente quando você retira esse efeito, né, e usa, de fato, as concentrações esperadas, né, para condições mais comportadas do ozônio. Um estudo similar feito na Índia, né, que é um dos maiores produtores dessa região aqui, produtor de trigo e arroz, né, o que é que aparece? Todos esses distritos na Índia, eles mostram uma queda de produtividade de até 50% sobre tanto o trigo quanto o milho. Imagina a importância disso tudo para a segurança alimentar, né? A população indiana está crescendo por faixas enormes, né, como mostrado por Clyde aqui na primeira apresentação, e a principal fonte de alimento deles é o trigo e o arroz. Então você imagina o impacto potencial que essas mudanças de produtividade pode ter na segurança alimentar, não só local da Índia, mas global, já que são os maiores exportadores também de trigo e arroz. Então os efeitos são maiores, já que a perspectiva, né, isso aqui é o ozônio observado desde 1860, aqui a gente já começa a usar, por exemplo, os componentes dos cenários climáticos, e aí você tem que o único cenário que a gente tem uma queda de ozônio é o RCP 2.6, todavia os demais cenários, o 8.5, que é o cenário
que mais se comportam com aquilo que a gente tem observado nos últimos 20 anos, mostram uma evolução severa do ozônio, né, para níveis, por exemplo, o ozônio global, de 30 a 32 partes por bilhão. Então as perspectivas, de fato, do ozônio não são boas. Ou a gente anda de bicicleta, como o Ademir falou, ou a gente vai ter que, de alguma forma, melhorar essas cultivares para que a gente tenha uma resistência maior a esse novo ator da agricultura brasileira, que é o ozônio. Quando a gente percebe a produção mundial, aí nós observamos que trigo, soja, milho e arroz, em condições de aumento de ozônio, tendem a uma queda, embora o efeito de fertilização do CO2, que aparece aqui, ó, seja positivo, a média deles vai tornar que o efeito do ozônio, ele enfraquece substancialmente o efeito positivo da fertilização do CO2, né? Principalmente para soja ou outros cultores, como feijão e similares, né? E aqui a perda líquida e valor econômico para essas culturas. Só o arroz é que seria beneficiado, né, com o aumento do CO2 e com o aumento de ozônio na atmosfera. Isso é um outro estudo bastante interessante, no sentido de que, se você usar esses cenários, SN8.5 com ozônio e a soma com o CO2 e O3, o CO2, por exemplo, para a soja, ele consegue, nesse sentido aqui, com as altas taxas de carbono dentro do CO2, ele consegue se sobrepor ao ozônio. Todavia, se você conseguir manter uma taxa de CO2 baixa, você percebe claramente que a taxa de perda de produtividade associada com o ozônio se sobrepõe. Então não é uma questão simples de ser interpretada, e é necessário que a gente façamos experimentos, câmara de topo aberto, até em face, usando esses dois componentes atmosféricos. Então o que a gente fez em Viçosa, que na próxima apresentação o Dr. Milton vai trabalhar, é construir experimentos em câmaras de topo aberto em que a gente injeta CO2 e O3 nas câmaras. E a partir daí a gente mede, né, toda a questão da fisiologia da planta, e aí a gente procura entender como que esses mecanismos estão associados. A gente já fez experimento com milheto, estamos agora na próxima fase fazendo experimento com feijão, e já tem uma proposta do Fábio Marinho, bastante interessante, que é para a gente possa reproduzir esse experimento para cana-de-açúcar. E a grande questão disso tudo é que esses experimentos são bastante dispendiosos financeiramente. A gente precisa, né, desenvolver um modelo e que a gente possa calibrar para que a gente tenha projeções mais precisas, eu diria até mais confiáveis, do entendimento do impacto desses gases atmosféricos na agricultura brasileira de um modo mais objetivo e, eu diria, até mais rápido. Na verdade, nós não podemos ficar esperando todas essas coisas acontecerem. Para finalizar, isso aqui é o mapa de queimadas no Brasil de ontem, tá? Isso aqui são os focos de queimada, e a gente claramente observa que essas áreas aqui, ó, São Paulo, por exemplo, Mato Grosso, são as áreas que estão no número de queimadas. E, obviamente, a gente considera a circulação atmosférica, a gente aqui nos ventos alísios que passam para cá, já subtropical, transportando todos esses NOx produzidos das queimadas para as regiões do Brasil. Baixo do Chaco da Argentina, conduzindo via sistemas frontais mais compostos voláteis para a região sul do Brasil, outra região produtora de ozônio. Então as perspectivas, né, por exemplo, isso aqui no Brasil, de 1º a 15 de agosto, não são realmente muito boas. Então, de fato, a gente precisa entender melhor e trabalhar um pouco mais nesse novo agente da agricultura brasileira. Então, agradeço a vocês a oportunidade de discutir isso com vocês e passo a palavra agora ao nosso amigo. Muito obrigado. Obrigado pela palestra, pelo Flávio, da Rosa Cristina. Até porque nós vamos ter a nossa sessão.